Hoje em dia, é mais do que normal que já tenhamos visto algum vídeo sobre máquinas assim, graças à popularidade, de Five Nights at Freddy's. Mas o que muita gente não sabe é que por volta das épocas de 1980, animatronics também eram extremamente populares, com a diferença de que eles eram reais. Desde aquela época, animatronics já eram muito famosos, só que a diferença é que hoje em dia, as crianças sentem desespero ao olhar para algo assim, o que naquela época não era assim, já que naquela época as pessoas achavam isso o auge da tecnologia, já que era algo nunca antes visto, robôs ali que se comunicavam e interagiam com os espectadores. Então o que antes era um sonho, hoje se tornou um pesadelo. Por isso, hoje em dia praticamente não existem mais restaurantes tematizados assim com animatronics. Apenas existindo um só que é extremamente famoso, que é o Chuck E. Cheese, que muitas pessoas conhecem ele justamente por ele ser desconfortável e por ter uma história que em tese inspirou o FNAF. Esse restaurante aí, Chuck E. Cheese, é composto por 4 animatronics, que diferente do Five Nights at Freddy's são animais diferentes, sendo eles Mr. Munch, que na verdade nem é um animal direito, parece um dinossauro roxo, que não passa tanto desconforto. Pasquale, um pizzaiolo que é humano e que causa um certo estranhamento aí, mas mesmo assim ele continua sendo um personagem não tão desconfortável. E aí vem, na minha opinião, os dois piores, que é o próprio Chuck E. Cheese, um rato, que ele por si só já tem uma forma meio bizarra de se movimentar de uma maneira estranha, como se realmente tivesse um humano dentro dele, ou algo do tipo. E por último, um pássaro, que o nome desse personagem aí é Ellen N, que é estranhamente parecido com a Tika, bem parecido até, esse pá. E eu não sei explicar o que causa tanto desconforto nesse personagem, mas em todos os vídeos ele se mexe de uma maneira tão estranha que é como se tivesse alguém ali dentro. Tirando os restaurantes famosos de animatronics, tinha alguns outros lugares antigamente que tinham máquinas assim pelo mundo. Uma dessas áreas tinha um animatronic tematizado do Godzilla, que é um bicho bem grande, E ele animatronic, obviamente não ficaria bonitinho de se ver. Olhando assim, talvez você não tenha dimensão do tamanho desse animatronic, que por mais que ele já seja assustador, que do lado de uma pessoa, ele fica assim. Parando pra pensar, devia ser muito bizarro ficar perto de um bicho assim, onde é que apenas o fato dele cair em cima de você já seria o suficiente pra não ser algo muito legal, Os animatronics, em maioria, têm um endoesqueleto, que é tipo o esqueleto do animatronic, como já diz o nome. E quando o animatronic tá sem a fantasia ali, eles ficam realmente perturbadores. Meio que querendo ou não, o endoesqueleto é feito de ferro, Então dá pra alguém fazer algum animatronic que tenha algum sistema pra colocar alguém ali dentro. E provavelmente seria bem desconfortável de ficar dentro de um. Como eu já disse, hoje em dia apenas sobrou o resto dos animatronics daquela época, já que meio que foi perdendo a fama esse trem de animatronic e passou a ser um trem mais assustador do que realmente tecnológico e inovador, assim. E uma outra pizzaria que existia na época era a Showbiz Pizza, que tinha diversos mascotes, cada um mais feio que o outro, Sendo os dois mais conhecidos o Billy Bob, um urso bem estranho, e o Gorila, que hoje em dia ficou bem bizarro. Outro animatronic bem conhecido dessa franquia é esse aí. Essa imagem aí ficou bem famosa por ser um palhaço com um olhar meio sinistro, mas isso aí na verdade é um animatronic da Showbiz Pizza também. Mas tem poucos registros dele naquela época, com um dos únicos registros que se tem dele sendo de uma pessoa mostrando o local ali e meio que ele aparece ali no fundo. Mas anos depois, um homem foi na pizzaria e mostrou vários desses animatronics, e aí ele acabou mostrando o palhaço. A Disney é conhecida por seus parques incríveis,
mas também é conhecida por animatronics. Os animatronics normalmente são personagens das histórias da Disney, porém representados por máquinas na vida real. Mas eles também têm robôs de teste, como esse aqui por exemplo, que é estranhamente humano. A grande maioria das pessoas tem alguma agonia olhando para os animatronics do Five Nights at Freddy's, seja por alguma memória na infância enquanto jogava o jogo, por ter visto algum vídeo estranho aí pela internet, como o vídeo de terror de FNAF, ou simplesmente por ter medo desses robôs gigantes aí. Mas isso não deixa o fato de que as pessoas são fãs desses animatronics, já que eles fizeram parte da infância dessas pessoas, querendo ou não. Graças a isso, várias pessoas recriam eles na vida real, né? O que causa uma sensação estranha, já que é como se o jogo tivesse se tornado real ali. Um desses animatronics feito na vida real é a Wither Egg Chica. A Chica meio que foi a última criança lá dos animatronic, então ela viu todo mundo morrer, sem contar que a maioria dos vídeos de terror que as pessoas fazem aí pela internet são da Chica, então meio que você já cria uma visão meio pá desse bicho, né? E definitivamente na vida real ele continua estranho. Também teve um brasileiro que fez um desses animatronics, que no caso foi o Bonnie, e o Bonnie dele realmente ficou muito bom, realmente parecendo o Bonnie, só que o da hora é a música que o cara colocou no vídeo fazendo animatronic. Mas mesmo com uma música insana dessa aí, né, o animatronic continua bem bizarro, né, se você trocar a música. Querendo ou não, já se passaram mais de 30 anos desde a explosão de fama dessas máquinas. E hoje em dia elas são mundialmente conhecidas por jogos de terror como FNAF ou outros assim. E com os anos passando, eu meio que tenho uma dúvida que é o seguinte: a inteligência artificial provavelmente vai apenas evoluir em escalas absurdas, né, dos anos daqui pra frente. E parando pra pensar, o que impede de, sei lá, nascer uma pizzaria tematizada aí, tipo em Five Nights at Freddy's, onde é que os animatronics, em vez de serem controlados por pessoas ou algo do tipo assim, sejam de inteligência artificial, onde eles se movem e interagem com o público de uma forma nunca antes vista. Assim, talvez recriando vídeos perturbadores de FNAF na internet, fazendo com que restaurantes assim se tornem mundialmente famosos de novo. Pelo menos até algo acontecer.